Hoje a gente mergulha em um dos dramas políticos mais incríveis da história. É a história de uma nação em crise e dos líderes que acabaram moldando o destino dela. E tudo isso tá lá, no primeiro livro de Samuel. Já parou para pensar nisso? Será que começa com um herói? Uma crise daquelas? Ou talvez um simples desejo por mudança? O livro de Samuel mostra pra gente que a resposta pode ser uma mistura de tudo isso. Então a nossa história não começa com um rei, mas com uma nação que estava, sabe, com uma liderança espiritual completamente corrupta. Israel precisava, e muito, de uma nova direção. Israel estava num verdadeiro vácuo espiritual. Pensa só, os próprios sacerdotes no templo tratavam as ofertas a Deus com total descaso. Mas, bem no meio dessa crise toda, a oração desesperada de uma mulher estava prestes a mudar tudo. E o contraste não podia ser mais claro, né? Enquanto os filhos de Eli só abusavam do poder, o jovem Samuel crescia ali, agradando tanto a Deus quanto ao povo. E a profecia se cumpre de um jeito catastrófico. Tudo acontece em um único dia. A nação é derrotada e a Arca da Aliança, que representava a presença de Deus, é capturada. Imagina o choque. Ficaram sem líderes e com o maior símbolo de fé nas mãos dos inimigos. Era o fundo do poço. Depois de todo esse desastre, Samuel se levanta como profeta e juiz, consegue restaurar a ordem. Mas o povo logo começa a querer algo mais. E a história se repete de um jeito bem doloroso. Os anciãos de Israel veem um mesmo padrão de corrupção de antes e se decidem a quebrar esse ciclo de uma vez por todas. Esse pedido deles é um ponto de virada fundamental. Eles não estão só rejeitando os filhos de Samuel, que eram corruptos. Eles estão rejeitando todo o sistema de juízes e, de certa forma, o próprio governo direto de Deus. Samuel não mede palavras. Ele expõe a dura realidade da monarquia: impostos, alistamento militar forçado, perda de liberdade. Mas, mesmo ouvindo tudo isso, o povo insiste. Eles querem ser como as outras nações. Deus atende ao pedido, e Samuel é instruído a encontrar e ungir o homem que vai se tornar o primeiro rei de Israel. Essa unção, sabe, era um ritual com óleo sagrado, o ato simbólico que separava e consagrava a pessoa como a escolhida de Deus. Ele tinha toda a aparência de um rei. Era mais alto que qualquer um dos ombros para cima. E depois de uma vitória militar decisiva, pronto, o governo dele é confirmado por todo mundo. O reinado de Saul começa cheio de promessas, mas rapidinho é minado pela própria insegurança e desobediência dele. O ponto crucial é que ele falha nos testes de caráter que vão aparecendo. E com essa repreensão duríssima, Samuel informa a Saul, já que ele rejeitou a palavra de Deus, Deus o rejeitou como rei. A decisão era final. Com o rei em exercício já rejeitado, Deus envia Samuel numa missão secreta para encontrar o substituto dele. E aqui temos uma mudança total de paradigma. O próximo rei não seria escolhido pela altura ou pela aparência, mas por algo que não dá para ver: o caráter, o coração. Agora pensa na tensão que isso cria. Enquanto Saul ainda está no trono, o sucessor dele já foi escolhido em segredo. O palco está montado por um conflito que a gente sabe que uma hora vai explodir. E não demora muito para a vida pública de Davi começar de um jeito bem dramático. O exército filisteu desafia Israel e na frente deles está um campeão de quase 3 metros de altura: Golias. A comparação parece totalmente desigual. De um lado, um gigante todo blindado, do outro, um jovem pastor. Mas é a motivação de Davi que muda toda a equação. Ele não está lutando por si mesmo, mas pela honra de Deus. Esse único ato de fé e coragem lança o jovem pastor direto para o coração da corte real e para o centro da nação. Da noite para o dia, todo mundo em Israel sabe o nome de Davi. Só que o sucesso de Davi acaba plantando uma semente de ciúme muito perigosa no coração do homem a quem ele serve. Quando as tropas voltam, as mulheres cantam: Saul matou seus milhares e Davi suas dezenas de milhares. E esse elogio popular alimenta a paranoia do rei. Ele deixa de ver Davi como um herói e passa a vê-lo como uma ameaça. O que começou como desconfiança vira uma fúria assassina. Saul, o rei de Israel, está ativamente tentando matar seu servo mais leal, forçando Davi a fugir para salvar a própria vida. Isso prepara o cenário para uma espécie de guerra fria civil, uma história de lealdade, traição e uma luta desesperada pela sobrevivência que vai definir o futuro da nação inteira. A épica rota de colisão entre Saul e Davi está só começando.
como o pastor vai conseguir sobreviver para reivindicar o trono que lhe foi prometido.